Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da revista Conteúdo Compartilhado, ao nosso podcast e ao canal do YouTube da Consulpaz. Eu sou o Éden Paz e estou acompanhado aqui do meu sócio e amigo Ari Pelicioli. Hoje temos uma honra especial, estamos aqui com João Cláudio Pisato Sidu, conhecido como Sidu, antes que ele brigue comigo, subprocurador-geral de Justiça de Gestão Estratégica do Ministério Público do Rio Grande do Sul, figura central, idealizador, inclusive, na concepção e implementação da Aurora, um ambicioso ecossistema de ferramentas de inteligência artificial criado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Nos próximos 45 minutos, mais ou menos, a gente espera entrar nesses bastidores e desse super projeto, que eu tive, inclusive, o privilégio de acompanhar um pouco desde o início, né? E conhecer aí os seus primeiros resultados, desafios, impactos, enfim, plano de fundo, tudo que está acontecendo. Então, queremos que você que nos assiste, que nos ouve, que nos acompanha nas outras plataformas, saia com inspiração e conhecimento prático para também desafiar os seus ambientes de trabalho. Sidu, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Éden, Ari, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando aqui de um tema que realmente não é novidade para ti, com certeza, mas que é um tema que me apaixona, que me instiga e que tem sido uma pauta constante na minha vida nos últimos 2 anos, pelo menos de uma forma muito intensa. E que bom que hoje a gente fala de algo que está concreto, né? Mas antes de falar do concreto, conta alguma coisinha assim interessante, assim, lá quando você idealizou isso, que 2 anos atrás, mais ou menos? Faz 2 anos que a gente está com o projeto, de alguma maneira, se concretizando, né? Desde assim, a primeira constatação. E é legal porque isso tem um efeito tão grande, um impacto tão grande nessa atuação, que há 2 anos atrás, um pouco menos que isso, talvez já tivesse uma concepção, a primeira vez que eu olhei para um colega, promotor de justiça, que estava acostumado àquela de levar processo, olhar papel, de sim, tu não vais mais abrir processo, porque tu vais falar com o computador. Ele me olhou com uma cara, tipo assim, interna. O que esse sujeito está falando, o que ele está pensando, já que ele está com a cabeça, né? E a gente tem hoje a felicidade de dizer que, olha, muito pouco um colega precisa de fato abrir processo. A gente pode fazer por comodidade. Isso é uma realidade. Hoje, está concreto, está rodando. Vamos explorar isso no bate-papo aí. Legal. Mas assim, é legal a gente ver que aquilo que a gente fala que parecia tão inusitado, a gente falar 2 anos atrás, está hoje concreto e funcionando. E 2 anos atrás não é nada, né? É um estalar de dedos praticamente, né? Se a gente considerar, né, sobretudo, que a gente está falando de órgão público, com toda a burocracia, que a gente fez de fato uma contratação, pelas normas de contratação, como encomenda para o mercado, que a gente enfrentou uma enchente aqui no estado, que nos postergou ali. A gente teve que baixar toda a nossa operação naquele episódio, infelizmente, atingidos. Então, assim, a gente tem de verdade aqui desenvolvimento da ferramenta há 1 ano. Tá? E já entrando no nosso bate-papo, né, já depois dessa pequena historinha aí, você já falou um pouco, mas esse é inédito, né? Pensando talvez no Ministério Público, talvez com essa envergadura, com essa abrangência, pode ser que tenha alguma outra coisa, você depois nos atualiza, mas pelo que me consta, é algo assim inédito, desafiador. E assim, o que te provocou a isso, Sidu? Qual foi assim o pontapé inicial, a chama inicial que te levou a pensar nesse projeto, a encarar esse desafio, né? E, obviamente, né, como você conseguiu conectar isso com a estratégia, com a missão do próprio Ministério Público junto à sociedade. Então, como que você teve essa ideia, como que você pensou nisso e como que isso se conecta aí com a missão do Ministério Público? Bom, esses dias eu estava falando mais ou menos disso e eu acho que, assim, eu não posso falar isso sem falar um pouco da minha história. Vamos lá. Tá? Eu acho que se eu contar um pouco da minha história, fica mais claro como houve um certo alinhamento para as coisas chegarem onde chegaram hoje e tal. Primeiro que meu pai era alguém da TI, então assim, eu tenho computador em casa desde o tempo da telinha verde, eu tinha 7, 8 anos, eu tinha computador em casa e eu já brincava. Já brincava, já fazia o tema lá no computador, na época no Open Access, WordStar, aquelas coisas lá do tempo do EPA, que eu vou falar aqui, a maioria do nosso público nem deve saber do que eu estou falando, então não vou ser muito nostálgico nisso. Depois de um tempo, né, a gente
por essas coisas da vida, eu estava entre fazer direito, fazer informática, naquela fase da vida que a gente não sabe bem o que é, acabei fazendo vestibular para várias coisas, acabei passando aqui no vestibular para direito, na Federal, e nesse meio tempo passei num concurso para o Tribunal de Contas do Estado. Cargo de nível médio, assim, isso com 18, 19 anos. Fiquei muito bem colocado, fiquei lá nas primeiras vagas, me chamaram e aí me ofereceram, assim, eu recém-aprovado no vestibular, sem nem ter começado aula, né? Ó, nós temos uma vaga em Santo Ângelo, que fica a 500 km aqui de Porto Alegre, para quem não é de estado, ou na TI. Me põe na TI. Me põe na TI, porque eu tenho a faculdade aqui, tenho namorada, tenho minha vida aqui, enfim, tá. E entrei na TI e comecei suporte nível 1, né? Eu brinco de limpar a bolinha de mouse, tempo de tirar papel ao outro lado da impressora e tal, e a coisa foi chamado, enfim. Não, exatamente isso aí, né? Carregar monitor, o monitor que era o monitor da época, que não é... Não era uma telinha leve igual hoje, né? De hoje, né? Um monitorzão aquele. Enfim, e as coisas foram acontecendo dentro do tribunal, e passei para o suporte nível 2, e aquela coisa toda. E como eu tinha uma experiência prévia de... Tu vê, as coisas vão se enquadrando. Antes de eu entrar no tribunal, eu trabalhava naquela época que a gente tinha aquelas empresas que montavam, lembra que a gente tinha aquele caderno dos classificados gigante de informática? Eu trabalhei numa delas, aqui no bairro Anchieta. Coordenei a manutenção técnica na época também, muito novo ali, enfim, da empresa lá, né? Não era nenhuma multinacional. Mas como eu conhecia um pouco de hardware, da máquina, e o pessoal precisava de alguém que escrevesse edital de licitação. E me botaram a escrever edital de licitação. E aquela licitação para comprar o desktop, a estação de trabalho, foi se concretizando, aí vai para o servidor, vai para não sei o que de rede, vai, aquele trabalho vai crescendo em complexidade, em certa relevância, e eu, trabalhei muito tempo com licitação, principalmente de tecnologia no Tribunal de Contas, e isso durou assim de... Toda a faculdade? Eu me formei em 2001. Eu entrei nisso aí um pouco antes de me formar. Então, assim, deve ter sido 99 e 2000. Eu entrei em 98, vamos lá, 2000 comecei essa trilha. No boom das webs, dos e-commerce. Para ter uma ideia, quando eu entrei no TCE, o TCE tinha uma linha de 14.400 para a internet, todo o TCE, e a gente tinha que explicar para as pessoas o que o tribunal queria com a internet. Porque para as pessoas, assim como a gente tem hoje dificuldade de entender um pouco do que é IA, as pessoas naquela época não entendiam a internet, achavam que era um site ou aquela conversa que a cigana tinha na novela, né? Então, assim, eu vou tentar abreviar para não falar muito de mim, mas enfim, para dizer para vocês que fiz essa questão toda de licitação, justamente por estar muito envolvido com essa questão de contratação na época, eu não conseguia me livrar da TI para ir para a área que eu tinha me formado, para trabalhar, acabei tendo que fazer um outro concurso, fui parar na Assembleia Legislativa. E aí o pessoal da Assembleia Legislativa precisava, na época, fazer a modernização do painel da Assembleia Legislativa, que era um painel de LED antigo, e foi botar, não é o que está lá hoje, que já foi trocado, isso já faz muitos anos, mas precisava de alguém para escrever a licitação. Acharam um cara que conhecia pouco de tecnologia, achava de licitação, fui parar lá. Também, trabalhei muitos anos com a questão do painel, assessorei. Vou para o Ministério Público. No Ministério Público, sou promotor de justiça, bem limpar meu mouse também, né? Agora eu quero estar do outro lado do balcão. Mas por essas coisas da vida, o nosso procurador-geral atual, o doutor Alexandre Saltos, foi concorrer e me convidou para essa função, e eu acabei assumindo esse desafio. Mas, entre outras coisas, quando promotor de justiça, eu fui durante quase 10 anos promotor criminal em Alvorada, que é uma promotoria que tem um volume gigantesco de movimentação. O meu dado que eu trazia inteiro na época, que era o meu dado completo, em 2022, a minha promotoria fez 34 mil manifestações. Nossa. A segunda promotoria no estado que mais tinha feito fazia 24 mil. Então, assim, é uma realidade de um volume que eu conhecia muito bem. E eu tinha uma boa noção disso, tinha alguma familiaridade com tecnologia, e quando assumimos a administração, o doutor Salto me chama e disse, nós temos uma dificuldade e tal. E, na época, assim, aquelas coisas, e aí, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, sem a tal da inteligência artificial. Eu digo, também, gosto, mas vamos olhar. Porque o que acontecia, né? Todo mundo queria comprar a inteligência artificial. Queria instalar a inteligência artificial, como a gente diz. Não é que nem no tempo daquele classificado que a gente ia na banca, comprava o jornal, vinha o CD que tu instalava o discador do IG e saía na internet. A coisa é um pouco mais complicada. E aí eu digo, deixa eu olhar bem a coisa, o que o mercado oferece, para ver o que tem, o que não tem, até porque a gente tinha aquela ideia assim, não adianta eu ter um problema em casa, vou na ferragem, compro um martelo e vejo o que eu bato com o martelo. Eu tenho que saber o problema. Para depois haver a ferramenta adequada, a forma de enfrentar adequadamente e tal.
Então, assim, esses 2 anos que a gente comenta do projeto é que a gente assumiu a administração em junho de 23. Essa conversa foi mais ou menos em agosto, né? Depois a gente tem aqueles primeiros... Logo que chegou. E eu formei uma comissão internamente, foi designada ali para verificar no mercado o que o mercado oferecia na época. E assim, o mercado tinha muitas ferramentas de prateleira, tinha algumas empresas desenvolvendo soluções, mas eu não vi naquilo que a gente teve contato naquele momento algo que se alinhasse à necessidade que eu via da instituição. Aos 34 mil, vou chamar de processos, enfim, demandas que você gerava lá em Alvorada. Não, eles até atendiam essa demanda pontual. Ah, tá. Tá? De certa forma, eles focavam muito numa questão do indivíduo, mas eu não via uma estratégia de implementação que atendesse à instituição, sobretudo. Tá? Porque assim, eu no meu gabinete, eu precisava resolver um problema de 34 mil, mas a instituição tem que lidar com outros problemas. Eu tenho que saber o que está andando nesses 34 mil, eu tenho que emitir relatórios para órgãos de controle, eu tenho que fazer com que esses 34 mil sejam encaminhados adequadamente. E muitos desses 30... Entrou muito mais que 34 mil, porque 34 mil foi como eu manifestei. Eu tenho que saber daqueles 80 mil que entraram, quais são os 50 mil que eu descarto, porque eu não preciso. Porque eu estou só tomando ciência que tem uma audiência designada, embora eu estivesse lá todos os dias naquele período e tivesse audiência. Então, assim, um juiz marcou a audiência, como eu trabalhava com a mesma juiz ao longo de 10 anos, a gente tinha uma agenda muito ajustadinha, muito combinada, eu sabia que eu tenho que estar lá todos os dias de tarde, porque das 2 às 6 da tarde ela faz a audiência. Ela tem que me informar para uma formalidade, mas assim, não tem o que fazer. A audiência é legal. Se eu não posso, depois de 10 anos trabalhando junto, uma parceria muito estreita, doutora, dia tal, eu tenho aqui uma questão do meu filho, eu tenho que levar numa consulta, por favor, não marca a audiência. Ela, muito bem. Para mim não era problema. Agora eu tinha que ter essa situação mapeada para que o colega... Pra toda a instituição. Não só pudesse fazer as 34 mil, mas que ele pudesse descartar as que não se enquadram naquelas 34 mil. Com segurança. Exatamente. Inclusive o aspecto contrário, tá? Porque acontece muito no nosso dia a dia de daqui a pouco, no meio de uma enxurrada muito grande de processo, alguma coisa relevante acabar... Alguma coisa muito relevante. Passar pelo meio das mãos. Volta e meia, pela minha atividade, já mais de uma vez eu parei na imprensa sensacionalista, né, por situações que estavam absolutamente fora do meu controle ou que até depois cabiam algum tipo de reparação, mas enfim, isso é do jogo, estamos lá para isso, mas a gente não quer que aconteça. Perfeito. A nossa atividade a gente está sempre sujeito. Então, muito claramente, a gente precisava cuidar não só do durante, mas o antes, o durante e o depois. Todo o ciclo de um processo, que é muito mais do que aquela coisa do escrever. E aí vem a primeira coisa que eu sempre falo, principalmente, né? As empresas têm, o mercado de tecnologia tinha, pelo menos até então, uma compreensão bastante equivocada do que era a atividade de um promotor de justiça ou do sistema de justiça. Eu brinco assim, para eles, eu vejo que eles nos veem com 2 imagens, né? Ou aquele sujeito na novela da Globo, um cara de samambaia que fica fazendo assim na audiência, né? Ou alguém que está no meio de uma mesa, numa escrivaninha, com um volume gigante de papel, com uma peruca branca, escrevendo uma tese interminável. E não é isso o nosso dia a dia, né? E aí... olha que bacana, desculpa te fazer um corte, né? Mas aí, Cidu, quando você traz isso, olha que bacana, inclusive, para a imagem do próprio MP, essa mudança, né? Porque é algo que está totalmente conectado, que a gente, né, vai explorar um pouquinho mais, mas que tira essa visão ou de samambaia ou daquele burocrata, né, cumpridor ali de processos, vamos dizer assim, para alguém preocupado, não que o MP não estivesse, sempre esteve, mas a forma como a sociedade vê, como você mesmo colocou, alguém preocupado, inclusive, da transparência para isso e celeridade. Perfeito. Né? Acho que é um negócio... E emendando a esse comentário, nesse tudo que você falou, como é que você vê, você consegue olhar assim, antes de começar a usar, porque agora vocês já começaram, né? Já está oficial e tal, eu sei que é recente, né? Mas vocês já começaram a usar. Vocês, antes da Aurora e agora que estão usando, o que mudou na rotina do promotor ali, que você já começa a perceber? Sei que vai mudar muito mais, vocês estão no início, a gente sabe disso, né? Mas eu tenho certeza que já tem mudança significativa ali. Tem, né? com certeza. Então... Assim, como eu disse, um problema que a gente tinha é que a gente tinha lá... quando eu entrei no Ministério Público, isso faz uns 15 anos mais ou menos, eu sou do tempo em que o juiz tinha um assistente do lado, cada pergunta e resposta, ele dizia, olha, registra que ele viu um carro azul, ele não conhece o fulano,
Então, aquele depoimento que durava 1h30, a gente condensava em uma folhinha frente e verso, e era uma folhinha impressa. Quando chegava na hora de uma audiência, eu batia o olho naquela folha, correndo, porque ela tinha sempre a mesma apresentação, né? Às vezes até folhando o processo assim, tá aqui, fulano disse isso, disse aquilo, toca o barco, porque uma folhinha eu olho, um correr de olhos para saber mais ou menos o que foi dito ali. E o que acontece na nossa atividade? Tu trabalhas com o processo 2, 3 oportunidades, evidentemente a gente não consegue lembrar do caso específico, pelo volume, é humanamente impossível. Ou o que é pior ainda, tu lida com processos que não eram teus. Quem teve a audiência anterior foi o colega, que estava de férias, que não estava mais na comarca, que veio fazer, porque na verdade se chama audiência colidente na época. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente conseguia, quando era folhinha, abre ali, correndo, tá aqui, já disse, já perguntou, tá resolvido, estou satisfeito. A partir de um determinado momento, o Poder Judiciário, de um modo geral, e aqui no Rio Grande do Sul a experiência que eu tenho mais presente, lá por 2012, 2013, começou a fazer o registro em áudio disso. Isso passou a vir num áudio, num CD encartado nos autos. Quando começou a vir em áudio, eu não conseguia mais simplesmente olhar. Para eu reproduzir um CD, eu preciso ter um equipamento com isso, se é áudio, um fone de ouvido, e aí eu não consigo fazer prestando atenção na pessoa, no que está acontecendo. E aí começou a ser um problema porque a gente tinha uma caixinha preta, uma incógnita dentro do processo. Isso evoluiu para o vídeo. Depois desse vídeo deixou de ser em CD e passou a ser dentro de um processo eletrônico, mas o problema persistia assim, eu não sei o que está ali. Nós vamos pegar esse podcast aqui, nós vamos falar um monte de assunto, e se alguém quiser pegar essa palavra aqui, via de regra, teria que botar num CD e reproduzir aquele vídeo de 1 hora para saber se eu falei ou não falei, né, elogiando a camisa do Éden aqui. Não adianta. Tá? Isso começou a ser muito grande, um problema muito grande, porque cada vez que eu chegava para uma audiência, eu não sabia o que tinha e o que não tinha. Andado até ali. Isso, eu não sabia o que tinha ali dentro. Então a gente ou repetia muitos atos, ou às vezes, imagina uma situação que é muito corriqueira, tá? Às vezes eu tenho 3, 4, 5 testemunhas para um fato, tá? Ouvi 3. Outras 2 não vieram, porque não foram localizadas, porque não puderam, por questão de saúde, enfim, acontece, é do jogo, né? E aí daqui a pouco suspende a audiência, vamos atrás dessas pessoas, vamos marcar nova data e aquilo vai lá para 3 meses para frente, 6 meses para frente, 1 ano para frente ou até mais em algumas situações. Aí dali, nova solenidade, aquela pessoa não foi localizada novamente ou não se compareceu novamente por um motivo ou por outro. Daqui a pouco o que eu tenho lá pode não ser o ideal, mas é o suficiente. Só que eu não tinha como saber isso. E às vezes as testemunhas da defesa do outro lado estavam prontas para a gente encerrar o processo ali naquele dia. Eu digo, não, eu não sei o que tem aqui, então eu vou tentar ouvir aquelas pessoas. Só que já tinha algum material ali, só que mas o acesso... por um preciosismo sem saber do que era, até por segurança, eu insistia. Eu não. Sim, é a prática. Tá? Então o que acontecia? Sistema, a gente acabava trazendo isso para uma situação de atos que acabavam sendo frustrados, que causavam uma morosidade, idas e vindas, e o que acontece? Nós temos prazos para as coisas. Tem um processo específico que eu consegui mapear muito, muito, muito claro, que era o seguinte. Era um grupo de advogados numa cidade do interior que atendia uma população carente com problemas de saúde pela rede pública e entrava com processos judiciais para que o município custeasse os medicamentos. Legítimo, até aí legítimo, tudo bem, é normal, é do jogo. Ganhavam as ações, que de fato o cidadão tem direito, pegavam o dinheiro e fraudavam as prestações de contas. Isso foi constatado, foi provado. Só que é o seguinte, isso num caso concreto não é problema, porque uma cartela de omeprazol, de não sei o que, irrisório não justifica. Mas isso foi com muita gente. Foram dezenas de pessoas carentes com problemas de saúde e de baixa instrução, para ponto de poderem serem de alguma forma ludibriadas com isso. Para a gente conseguir fazer essa prova, foram 2 dias ouvindo essas pessoas de baixa instrução, carentes e tal, mais com esse problema de saúde todo. As pessoas são condenadas em primeiro grau pela fraude, sobe recurso, o processo vai para o Tribunal de Justiça, eu até tinha os dados aqui, depois eu até vou tentar pegar isso aqui. O processo, agora me falta, eu devia ter olhado isso antes para ilustrar, mas assim, para terem uma ideia, foi coisa de anos. Chegava para o desembargador, mas eu preciso ter acesso à prova que tem lá, não tem como ficar ouvindo 2 dias de áudio, faz todo sentido. Vai para a transcrição. Por taquígrafo, estenógrafo, demora. Não sei o que. Aí, não dá, não tem condição de transcrever 2 dias de audiência, ver se precisa mesmo.
Aí o desembargador disse, não, precisa mesmo, volta para lá. Ou seja, Aí muda o desembargador. Vê se o novo desembargador precisa mesmo. E ninguém mexeu na pilha. Resumindo a história, o processo deve ter ficado uns 4 anos nessas idas e vindas. Acabou sendo julgado o recurso sem a transcrição efetiva, mas com o que o juiz lá que tinha feito a audiência comigo, de fato já tinha consignado sobre aqueles depoimentos. Condenou as pessoas porque de fato estavam fraudando direito à saúde, gente. Tá? Mas as penas estavam prescritas, em grande parte. Porque nesse meio tempo, apesar de querendo a transcrição, pegaram. Então isso é uma coisa que hoje a gente faria em minutos. Com a Aurora. Com a Aurora, né? E não só isso, eu poderia entrar lá com a Aurora e perguntar, olha, qual foi o medicamento desse aqui, por exemplo? Ele ia conseguir Ele ia dizer, olha, esse aqui diz que teve uma receita para o omeprazol. E isso hoje você já está conseguindo fazer. Já está funcionando perfeitamente. Então, em vez de eles manualmente ou com transcrições longuíssimas, enfim, numa consulta rápida, hoje o promotor já consegue ter acesso a informações essenciais para dar sequência ao processo. Ele bota o número do processo, vem as peças do processo todo, todos os documentos do processo vêm sumarizados para o promotor saber assim, ó, aqui eu tenho uma petição, a petição diz isso, aqui tem uma nota fiscal disso, disso e daquilo. Inclusive é um modelo multimodal, tá, que nós usamos, quer dizer assim, ele entende texto e imagem. Então assim, tem um comprovante de depósito, é aquela foto que a pessoa tirou assim, literalmente na coxa, comprovante de depósito, valor de R$250, feito por fulano, dia tal, no banco tal. Vem sumarizado. Quero conferir. Dá o clique e vem o documento. Mas assim, ele é muito, muito preciso. Inclusive, às vezes, para caligrafia, né, que a minha, por exemplo, é uma incógnita, às vezes ele é melhor que eu, a minha, né? Então, assim, isso está muito legal. Então, tem coisas que a gente consegue acelerar muito. Redação de algumas peças a gente já consegue fazer muito bem, tá? Mas voltando um pouquinho com a tua pergunta anterior, o que aconteceu? A gente entendeu que, além disso, tinha o seguinte, a gente perdia muito tempo na análise e pouco na escrita, por conta daquilo que a gente falou. Então, o nosso processo passou muito por construir essa análise. Tá? De eu trazer para o colega um insumo qualificado e sabendo que a resposta que ela traz ou é uma resposta correta ou ela diz, olha, não encontrei. Ela não inventa, não é a famosa IA que vai lá distorcer. Claro que tem a curadoria, todo o trabalho que vocês estão fazendo em cima, né? Para isso a gente trabalha com algumas óticas, a gente tem muito claro, são os pilares de ferramenta que nós estamos desenvolvendo, que é a própria Aurora, governança, que eu tenho um comitê que vai dizer que tipo de informação eu trago, que tipo de resposta eu aceito e não aceito. Nós temos um pilar de capacitação, nós estamos iniciando ainda esse mês agora, já temos feito alguns programas de capacitação, mas agora vai se intensificar a partir do lançamento da Aurora para a gente conseguir levar uma boa noção do que é inteligência artificial para os membros, para entender, não é ChatGPT. Né? Eu costumo dizer, se eu entender que a inteligência artificial é ChatGPT, eu estou dizendo que a internet é o Chrome. É isso aí. Não é a mesma coisa. Isso aqui é uma forma de acessar um recurso. Agora, quando eu uso o Waze, é a mesma internet. Tá? Só que ela, graças a Deus, é transparente. E o nosso desafio é isso, é fazer com que a inteligência artificial para o membro, para o promotor, para o procurador de justiça, seja transparente. Que, na medida do possível, tenha isso servido a ele sem que ele precise sequer saber que ela está ali por trás, mas que ele possa confiar nessa ferramenta. E só para concluir, o último trabalho, que é o mais transformacional, o último pilar, que é a da revisão de fluxos. Que a partir do momento que a gente tiver a Aurora sedimentada e com todo o seu roadmap, nós vamos fazer a reinvenção de fluxos. Vamos poder simplificar alguns processos ou propor simplificações. Eu acho que mais do que simplificar, a gente vai conseguir eliminar muito processo. Muito processo a gente consegue eliminar. Alguns retrabalhos, algumas evidências que eventualmente são redundantes. Eu estou tentando assim... Primeiro a gente tem um fluxo de automatização que é a primeira etapa muito, muito básica, tá? E a segunda é de racionalização. Mas a gente está tentando ir muito na eliminação de fluxos de processos. Bacana. Tá? Tanto quanto possível permitir que eles aconteçam ou não aconteçam, tá? Ou aconteçam muito naturalmente. Só para dar um exemplo muito claro disso, o que eu quero propor. É um ponto muito importante para o Ministério Público do Rio Grande do Sul a correção da linguagem utilizada pelos seus membros, que é perfeitamente natural. Como é que é feito esse controle? Quando a gente entra, a gente é acompanhado por um promotor corregedor que acompanha tudo que a gente escreve, ele lê o que a gente escreve. Só que no volume, ninguém vai ler as 34 mil peças de 5, 6 promotores. Então, por amostragem, eles pegam as mais importantes, leem, fazem uma crítica, corrigem eventualmente o que precisar. Aqui a tua crase, tua vírgula, teu tratamento quando endereçou o ofício para alguém.
Isso é feito hoje botando uma mão de obra extremamente qualificada, porque são sempre promotores muito experientes e expoentes nas suas áreas, que são capazes de dar uma orientação e serem referência na área, que demanda uma quantidade enorme de esforço, porque não é fácil. Corrigir é diferente de ler, né? Fazer uma correção apurada e fazer anotações e apontamentos. E é feito a posteriori, quer dizer, eu corrijo o que foi colocado equivocadamente. Agora, se eu trabalho com uma inteligência artificial, por exemplo, eu consigo dizer que no momento em que o colega vai mandar a peça para o judiciário, ele pode já fazer essa... ele faça a checagem. Checagem e alertar. Perfeito. Eu não vou impedir que ele faça, mas eu posso dizer, olha só, tem um errinho de português aqui. Então, Cido, antes de passar, que o Ari aqui está bravo aqui comigo, que está querendo fazer uma pergunta aqui, que eu sei disso, mas antes de passar aqui, só para ver se eu entendi. Então, claro que está num processo de construção, né? Mas talvez um dos grandes ganhos, aí, mudanças para os promotores, enfim, para o próprio Ministério Público como um todo, além do acesso à informação, é qualificar essa informação de forma inteligente. Ou seja, está usando a tecnologia a favor, inclusive esses especialistas, esses promotores, procuradores mais especialistas, vão, acredito eu, ser de grande valia para a curadoria da própria ferramenta. Ou seja, uma vez que eles participem, entendam esse processo, eles vão poder retroalimentar com muita qualidade e isso vai amplificar o serviço para todos nós na sociedade. Tua colocação está perfeita. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Eu preciso, por exemplo, fazer uma redação de peça. Hoje está muito bem operacional, em produção para todos os colegas. Eu forneço um modelo da minha escolha e ele adapta aquele modelo para o caso concreto automaticamente com a inteligência artificial. Isso está funcionando redondinho. Está funcionando em teste com bons resultados. Não entrou em produção ainda, mas deve entrar em seguida. Para os colegas que usam o sistema interno, eu digo assim, eu quero uma peça dessa para esse processo. Ele vê o tipo de peça que estou fazendo. Para aquele tipo de processo, naquela situação, pega as últimas 3 que eu escrevi e adapta ao meu estilo. Ou seja, ele garante, inclusive, a aderência ao seu padrão de escrita. Meu padrão. Que fantástico. Eu posso ter um banco de peças colaborativo em que eu favorito as peças que eu quero. Então, quando não houver fornecimento do meu padrão, ele busca nos meus favoritos. E se não encontrar nos meus favoritos, ele vai buscar nas peças do banco colaborativo mais bem avaliadas pelos colegas. E a outra alternativa que nós temos é que eu posso fazer as peças genéricas que são as fornecidas por esse pessoal, que conhece os fluxos, as rotinas e diz os estándares que a gente tem que atender. Então, assim, eu tenho a peça genérica, eu tenho a minha, e eu tenho aquela... Pô, daqui a pouco, o Éden é o cara na área que eu não sou muito bom, mas eu tenho que atuar ali. O Éden é minha referência. Em vez de ter que incomodar o Éden e pedir um modelo, eu digo, favorita do Éden, porque sempre que eu precisar, eu vou usar dele. Entendi. E o que é legal? Aí começa a fechar um ciclo maior do que a gente falou antes. Então, assim, ó, o que acontece hoje? Um colega em Carazinho tem lá o seu assessor, que trabalha há muitos anos, e o sujeito sai de férias. E aí vai alguém assessorar o colega, porque está sob trabalho de trabalho, enfim, e aí não sabe o entendimento do colega, não sabe o estilo de redigir do colega, não sabe nada. Hoje, um colega de Santa Vitória do Palmar pode atender um assessor de Santa Vitória do Palmar, pega para escrever uma peça para um colega de Frederico Westphalen, escrevendo como o colega escreveria, tá? Sem nunca ter sequer conversado com o colega. Nem conhecer o promotor. Não, nem sabe quem é. Porque antigamente, quando a gente tinha isso, a gente tinha que passar, olha, meus modelos estão aqui, ele tinha que perder um tempo analisando, fazendo, então isso dá... Agora a Aurora consegue trazer isso, entre aspas, semi-pronto para ele. Hoje ele tem que fornecer o modelo. Mas muito em breve, com o nosso banco colaborativo, às vezes os colegas falam, eu quero pesquisar a peça do Dr. Fulano, trago essa peça e eu vou dizer, bom, eu quero escrever como Dr. Fulano, ele vai pegar as peças do Dr. Fulano e vai fazer a padronização para eu manter o padrão de escrita dele. Então, assim, aí que eu digo, a gente consegue ter uma visão institucional da coisa que atende demandas institucionais. Se eu tivesse ferramentas de prateleira, sejam elas quais forem, que eu pego lá um processo, por melhor que seja a ferramenta, não vou nem entrar nos méritos das limitações e tal. Mas se eu não consigo ter essa governança da coisa, meu resultado nunca vai ser tão bom. E nunca vai ser tão ágil. E talvez seja a primeira vez que o Ministério Público vai ter essa visão completa, né, Cido? Assim, claro, manualmente até poderia, mas ia se levar um tempo absurdo para conseguir consolidar tudo isso. E a hora que... É o que você falou, ia ser olhar para o retrovisor, porque já tinha ido. Não, agora, aconteceu. Exatamente, a gente consegue mapear fluxo. Quase que online. Exatamente. Quase que online. Então, assim, Ari,
Vai lá. Vamos lá. Primeiro, agradecer por compartilhar todo esse histórico, né, Cidu? Para nós, assim, e para os nossos ouvintes e leitores é extremamente importante. Alguns exemplos você já comentou sobre exemplos práticos de utilização da Aurora, né? Uhum. A gente sabe hoje, está divulgado, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul tem dezenas de milhões de processos em tramitação. Né? Eu acho que em torno de um pouco mais de 40 milhões. Uhum. E isso dá uma sobrecarga extremamente importante aí de trabalho aí para todos os servidores, né? Você pode exemplificar de uma forma prática como a Aurora e as ferramentas da Aurora, e a gente sabe que está em constante evolução, né? Uhum. É um processo evolutivo isso, que cada nova inovação que a gente começa, a gente está sempre aprimorando. Como que hoje ela está apoiando aí nos ganhos de produtividade, está reduzindo essa sobrecarga do servidor? Uhum. E se ao mesmo tempo existe alguma área específica, né, que ela está atuando mais, ou área criminal, área civil, eu acho que essas administrativa? Tuas todas, de certa forma, eu respondo complementando aquela pergunta que a gente deixou lá para trás, né? Como é que foi o processo de construção? A gente sabia que tinha uma demanda muito grande. A gente, sabendo a nossa atuação, a gente identificou que, embora a gente trabalhe com processo judicial, a gente também tem uma área extrajudicial, que é quando a gente trabalha com outros tipos de direitos, em outras funções, em outras questões, para evitar que o processo seja judicializado muitas vezes, mas também são uma demanda. Mas o que acontece? No judicial, a gente é uma parte que também tem prazos, e no outro a gente consegue presidir, dar um pouco mais de dosagem na coisa. Então, muito claramente, a gente tinha que começar a atuar pelo judicial. Tá? Aí fomos fazer uma análise, e aqui é muito importante quem pensa em construir isso, e volta àquela primeira pergunta, né? Tá, mas por onde eu começo? Né? Não é pegar da prateleira e botar pronto. Bom, aí a gente tem lá nossas estatísticas, nossos BIs, e por isso também a importância da gente ter uma governança de dados e, enfim, toda essa literacia lá na instituição, a gente olhou aqui muito claramente. E o número é exatamente isso. 65,7% das nossas manifestações em 2022, não, quase 2/3, dá para dizer que é 2/3, né? 65,7%, eram na área criminal. Muito bem. O que é normal, se tratando de Ministério Público, não desgarra do que é esperado. Isso não foi surpresa. O que foi surpresa foi o passo seguinte. Fomos olhar o que era a criminal que a gente estava trabalhando. Tá? Então a gente descobriu, por exemplo, que embora... furto não é tão significativo em termos de acusação e de processo. Por vários motivos. As estatísticas de furto divulgadas pela polícia são gigantescas. Nós vamos pensar assim, furto, eu cheguei no estacionamento, quebraram o vidro do meu carro, levaram o step ou a bolsa que estava dentro. Na prática é muito difícil a gente chegar ao culpado disso. Embora isso aconteça muito corriqueiramente e haja uma grande notificação, até por questão de seguro, enfim, né? Vamos lá. Então, assim, no frigir dos ovos não vira muito processo, independente do que seja. Tá? E a gente começou a olhar aqui dos processos, 72%, e o número é exatamente esse, se resumem a crimes do Juizado Especial Criminal, pequenas causas criminais, que são crimes sempre de menor complexidade e menor gravidade. O tráficozinho do dia a dia, não estou falando da mega operação, que estou falando do flagrante que a polícia pega o sujeito numa esquina lá. Crimes do sistema de armas, crimes do sistema de trânsito, furto, roubo e receptação. Isso dá 72% das denúncias que a gente faz, das acusações que são formuladas pelo Ministério Público. E esses crimes... 5 grupos, basicamente. Não, e o que aconteceu? A gente foi um pouco mais além, aí entra aquela coisa da gente entender essa ciência de dados com a prática jurídica, que, olha, eu não estou falando aqui em gravidade da conduta, em lesividade dela a um bem social protegido, ou a uma maior ou menor apenamento. Eu estou falando da minha necessidade de análise. A gente começou a ver que esses crimes são crimes que eles são identificados ou analisados a partir de uma gama tremendamente reduzida e simples de elementos que são coligidos aos autos. São provas documentais muitas vezes, tá? Talvez algum depoimento, né? Uma perícia, mas enfim, ele está ali e são poucos documentos que a gente olha e a gente sabe exatamente o que olhar. E aí o nosso processo de construção passou muito por isso. A gente pegou essa amostra e transformou tudo que eu olhava em cada um desses crimes em quesitos, que tem que ser respondidos até o ponto que a gente tinha uma planilha de umas 40 páginas dizendo o que tinha que responder cada modelo. Então, assim, o que eu digo sempre que eu falo disso? Se eu pegar um termo de apreensão de drogas que acontece no tráfico de drogas e pedir para uma IA genérica resume para mim, foram achadas drogas num fogão no fundo do pátio ou dentro do armário no quarto da residência. Ponto, não está errado.
Mas o que eu olho, o que o juiz olha, o que o delegado olha, o que o advogado olha, não é isso. Eu quero saber a natureza aparente dessa droga, a quantidade de droga, a apresentação dessa droga e o peso de cada porção. Porque são os elementos técnicos que vão me dizer se aquilo é ou não o caso de eu seguir com uma acusação, ou no caso do juiz de seguir com uma condenação. Então, assim, foi muito claro para a gente esse caminho a trilhar, porque a gente teve essa ideia de identificar onde estava o nosso esforço e entender que aquilo ali era o insumo que eu precisava para qualificar a decisão ao final. Você qualificou o dado. Essa aqui Exatamente. E quando as pessoas tinham alguma dificuldade, eles dizem, porque o fulano vai lá no chat GPT, não sei o quê. Amigo, vamos fazer uma proposta aqui, uma provocação. Tu tens uma vaga para assessoria, para estágio, para qualquer, para te ajudar. Não interessa a posição. Tem um sujeito aqui que vai te ajudar. Rapaz, o cara ganhou o prêmio Jabuti de literatura, a reencarnação do Rui Barbosa, escreve assim, que cada vez que ele escreve, tu quase ajoelha e chora. Só que ele não sabe olhar processo. Então, assim, cada processinho que tu passar para ele escrever aquele texto lindíssimo que ele faz, com métrica, com poesia, com rima, como tu quiser, tu tem que explicar para ele, olha, isso aqui é um processo assim, olha assado, vai lá no documento tal e me diz não sei o quê, e se for isso, tu faz aquilo, se for aquilo, tu faz aquele outro, e assim, a gente vai esperando umas ramificações infinitas aí até chegar no resultado perfeito. Esse é um. O outro, ele usa crase e vírgula quando a gente salga churrasco, sabe? Assim? Só que é o seguinte, o cara vai chegar para ti com uma fichinha do processo prontinho para dizer, cara, usa um modelo tal ali e só muda o nome do cara, ou o tipo da droga, o tipo da lesão que sofreu, ou assim, o quanto está pedindo de pensão ao filho. Formato diferente, né? Começa a despadronização. Exatamente, assim, ó. Qual dos dois tu contrata? Sabe quantos contratam primeiro? Ninguém. Porque o meu esforço não está... Claro que o escrever é importante, nós estamos trabalhando na escrita. Sim. Mas assim, se eu só tiver esse ponto, nem para o colega é bom. E eu não consigo atender tudo aquilo que a gente falou com essas questões todas, que são importantes em termos de governança e etc. Né? Então, assim, de certa forma está aí essa resposta. Foi esse trabalho todo de qualificação de onde estava o esforço. Identificar onde estava o esforço, porque a gente viu que a gente não tinha no mercado até então, pelo menos uma ferramenta que atendesse esses quesitos. Tá? E você tem... Até quanto tempo no ar já, Aurora? Um mês? Ela foi lançada oficialmente dia 4. Dia 4 agora, dia 4, né? Mas você tá rodando ela já antes do lançamento oficial ou começou mesmo a valer agora, dia 4? O que acontece, assim, Ed? Nós temos no setor público, tá? E talvez isso valha de certa forma para o nosso público, assim, muito uma cultura da ferramenta pronta empacotada. Tá? E aqui ficou muito claro que a gente não poderia seguir. Primeiro porque ela não existe. Tá? E se eu contratasse alguém para fazer uma ferramenta pronta empacotada, ela ia chegar obsoleta. Sim. Tá? Porque a evolução que a gente está tendo nisso é diário, né? O exemplo que eu dou sempre que eu falei em IA ao longo desse trajeto todo, assim, estou falando isso hoje, as coisas podem mudar. Era dezembro do ano passado, eu estava em São Luís do Maranhão, atendendo um convite dos colegas para falar sobre IA com eles e fiz essa ressalva. Estou falando hoje, as coisas podem mudar. Agradeci, terminou a minha palestra e tal, sentei na plateia, abri o e-mail, era Google anunciando o Gemini 2.0. Que era um modelo agêntico. Isso tem um potencial gigantesco. Quer dizer, boa parte do que eu tinha dito ali não é que não valesse. Tinha que fazer. Mas passou a ser uma etapa de um trabalho muito maior que aquilo desvendava. Né? Então, assim, se eu trabalhasse com uma coisa fechada, empacotada, quando fosse entregue, não ia me adiantar. Eu ia estar defasado. Então, assim, a gente trabalha, e isso foi outro desafio muito grande para a gente, tá? A gente teve que adaptar uma cultura de serviço público de produto empacotado para uma ideia de experimentação, inovação com métodos ágeis de desenvolvimento. Então, assim... Então, isso deve ter uma resistência natural pelo próprio perfil de alguns, talvez, há mais tempo na função, menos tecnológicos. Isso é natural, mas o que eu posso dizer com muita tranquilidade? O primeiro módulo que nós entregamos, porque era uma entrega rápida e atendia uma dor muito aguda e era um requisito para o segundo módulo, que é a jornada de processo, foi justamente transcrição. E aí isso... Daí foi... E o que aconteceu? A gente teve uma série de entraves no começo. Então, assim, subia o arquivo para a nuvem, o tamanho do arquivo tem limitação, aí descobriu, quando subiu a limitação, a gente começou a ver que o áudio estava mal gravado, e tinha que botar uma camada de tratamento do áudio, e a coisa foi evoluindo. Mas para te dar um número, o que aconteceu? No primeiro mês de operação da Aurora, que o primeiro protótipo da transcrição subiu em outubro de 24, nós subimos 93 vídeos. Tá? Em julho de 25, nós subimos 9.700.
Isso sem estar em produção ainda, vamos dizer assim. A transcrição está. A transcrição está. Tá? Aqui, o que aconteceu? A partir de julho, tá? Que a gente colocou disponível ainda sem lançamento, porque a gente tem que ir colocando e... Até porque começa assim, ajustando, né? aprendendo. Não, e tem aquelas coisas assim. A primeira vez que eu fui falar da Aurora, eu tinha que rodar ali aquilo que tinha um custo, e é importante a gente ter assim, a gente tem que mapear bem o que a gente sabe. O primeiro protótipo de transcrição que eu fiz na minha conta pessoal, passei um sábado lá desenvolvendo o negócio. Transcrevi, vou no Pro aqui, porque eu olhei o custo do modelo, o Pro custa 34, vou no Pro. Uhum. Se tem um Pro e tem um Flash, eu vou no Pro, né? Mesmo preço. Não era o mesmo preço, tinha um 0 a mais depois da vírgula. Saí pagando 10 vezes mais. Aí eu descobri que se eu subisse o vídeo inteiro, em vez de cortar o vídeo em pedaços, ele duplicava o faturamento, porque questão técnica, estou pagando 20 vezes mais. Aí eu descobri depois mais o seguinte, que ele cobrava por canal. Então eu estou pagando 40 vezes mais. Meu Deus. Na minha continha pessoal, um sábado brincando, isso é admissível. Tá, tomei um prejuízo que não precisava, mas tá na conta. Mas se eu levo isso para uma operação do tamanho do Ministério Público... Com os volumes, né? Não, acabou. Eu vou gastar 3 anos de orçamento num ano. Ministério Público. Em um mês eu gasto 3 anos de orçamento. Não tem condição de ser sustentável. Então, assim, a gente tem que ter uma abordagem disso. Aí fui bater na porta da Google, que é quem está com o nosso parceiro, ali a Big Tech está por trás disso tudo, e disse assim, pessoal, preciso de um crédito aí, porque não dá para manter assim, né? Não tenho ainda, né? Beleza, quando você precisa? Não sei. Como não sabe? Não sei, nunca fizeram. Como é que eu vou saber quanto eu transcrevo de vídeo, quanto eu preciso de processo, de documento com CR, do que quer que seja? Não sei, nunca foi feito. Muito menos da escala que a gente vai fazer, porque agora é tudo entra lá. Mas você consegue precisar? Eu digo, olha, vou chutar, chutei um número alto lá, tudo bem, acabou sendo resolvido, mas assim, essas questões de que a gente, na inovação, acaba desbravando e sendo pioneiro, a gente tem esse tipo de ônus. Tá? Então, assim, tem uma camada muito grande de ajuste. Enquanto a gente vai fazendo esse ajuste, né, a gente vai botando peso. O que aconteceu muito engraçado, ainda comentava agora com o nosso procurador-geral. A gente, ao longo do tempo, botou em julho, para ter ela ajustadinha, demanda e tal, e ela, no dia, ela vencia tudo. Ao longo do dia, entrava o processo ali, entrando meia-noite. Tranquilo. Acordava outro dia de manhã, nunca tinha nada no dia anterior. Não tinha backlog, não tinha resíduo. Botamos ali e tal, lançamos lá dia 4. Eu voltei de férias agora, eu tinha processo com 15, 20 dias. Por quê? Porque o pessoal começou a usar e as estruturas estão insuficientes. Vou ter que reforçar a estrutura. Né? Ou seja, no modelo de prova de conceito, estava atendendo. A hora que foi para a vida real, com o volume e a adesão dos colegas. E a curva de adesão é engraçada, porque assim, eu falei aquele número dos 90 para os 9.700, mas aquela é uma curva reta praticamente. Tá? Ela dá uma oscilada ali no período de férias, mas é uma curva reta. E o que acontece? A gente fez uma outra coisa que agora, quando vem o processo, o vídeo já vem automaticamente. Eu só não consigo transcrever automaticamente hoje porque eu tenho que ajustar essa estrutura. E aconteceu um problema bom. Eu preciso reforçar porque as pessoas estão usando. Uhum. Excelente. É o melhor problema que eu posso ter. Isso é o que vem. E nessa linha, assim, tudo isso é muito novo, mas você já deve estar olhando para frente. Tá. O que se é que você pode falar alguma coisa, se não puder, fica bem à vontade, mas o que você está olhando para o futuro da Aurora ou do ecossistema do MP do Rio Grande do Sul? Vamos lá, a Aurora tem a partir da especificação dela, ainda tem uma longa trilha de desenvolvimento de implementações. Tá? E assim, quando a gente começa um projeto desse, a pessoa, mas pode, eu digo, já arrumou luzinha chinesa de Natal? É mais ou menos isso que a gente faz quando começa um projeto desse lá atrás, né? A gente sabe que tem 250 pontos de falha e nem sempre vão estar visíveis, né? Você vai descobrindo, né? Vai descobrindo. E não tem como ser diferente. Tá? E se esse é o mundo da inovação, esse é o mundo da nova tecnologia, da nova economia, é isso aí. Eu posso não ter esse desconforto, mas quando eu me entregarem, vão me entregar mal. Ou defasado, ou não vai atender. Já foi. Eu preciso ter isso. Então, assim, ela tem uma longa trilha ainda. Eu costumo dizer que eu acho que tem desafios, continua tendo desafios, os desafios estão lá, técnicos, desafios de cultura, desafios operacionais muitas vezes, né? Mas assim, ela é uma realidade, ela está consolidada, tá? Ela está amplamente difundida, está sendo tremendamente reconhecida em várias instâncias, né? E a gente está aqui hoje é só mais uma dessas, e obrigado mais uma vez pela deferência. Mas a gente sabe que o que nós temos de agora em diante é trabalho.
tem que trabalhar, tem que fazer, tem que sentar com um colega, mostrar como é que muda, tem que dar curso, tem que melhorar aqui, né? Tem, mas isso a gente faz. E a gente tem uma visão do pós-Aurora, porque exatamente o que eu disse lá no nosso lançamento, a Aurora é um habilitador. Ela é um instrumento muito importante na nossa transformação, mas eu preciso ir além dela, né? Fazendo um paralelo aqui com os nossos anfitriões e comércio e etc., eu sempre disse que a transformação digital que eu até então via no Ministério Público equivalia ao que acontecia no armazém na seguinte situação. Nós estamos mais ou menos contemporâneos, tu deve ter feito compra no caderninho. Sim. Né? Pode rir aí, sim, eu fiz compra no caderninho. Sim. Muito mais novo, mas... eu fiz compra no caderninho. Semanal. Né? Muito bem. E aí chegava no final do mês, ia lá e o dono do armazém botava o caderninho no balcão, pegava a calculadora dele e É tanto. Beleza. E alguém vendeu um computador para esse sujeito. Né? E o que ele faz para entrar na era digital? Em vez de ter o caderninho, ele vai lá, abre um arquivo Word, que é a conta do Éden. Em vez de ele botar no caderninho, ele comprou uma dúzia de ovos. Só muda o formato. E no final do mês, o que ele fazia? Ele abria aquele arquivo Word e somava tudo que estava ali. Essa era a transformação digital na feição que a gente tinha, na minha visão. Então, assim, eu preciso transformar. Eu preciso ter o leitor de código de barra que faz o caixa, e quando ele lança esse produto, eu tenho que controlar o estoque para o meu fornecedor, tem que saber que agora entrando agora vai vencer. Bom, aí eu não vou falar de comércio aqui, tá? Não vou falar aqui. Né? Mas eu quero dizer o seguinte, eu não posso informatizar um processo equivocado. Eu tenho que ter alguma coisa transformacional. O setor público brasileiro lida com desafios tremendos. Tá? Acho que assim, tem toda a pecha do serviço público, tudo bem, mas assim, a gente acorda todo dia para fazer o certo, o bem feito. Tá? E assim, eu acho que esses desafios... uma prova, Cido. Obrigado, tá? Obrigado. Mas, assim, e assim, esses desafios que a gente tem que ser transformacionais, porque se a gente não conseguir ser transformacional no setor público, a gente não vai conseguir vencer os desafios. Tá? E eu acho que a Aurora tem um potencial muito grande de a partir da sua implementação, ser um agente transformador da atividade do Ministério Público. Até porque vocês vão ter na mão e em tempo real toda a informação, eu vou dizer, quase que toda a informação necessária para vocês, inclusive, pensarem diferente. Eu acho que esse é o grande ponto, tá? Ela é um habilitador na medida em si que eu deixo de perder tempo com tarefa burocrática. Que não agrega valor. Que não está agregando. Tá? E aí a gente entra numa série de redundâncias, numa série de sobreposições, numa série de gente que está fazendo tarefas para a qual está super qualificado. Tá? E passa a botar essas pessoas em tarefas que elas conseguem desempenhar, acho que dão um resultado e impacto real. Tá? E eu tendo um corpo capaz de me ajudar nisso, que dá impacto, que dá resultado, consigo pensar não só em ficar vamos lá, eu recebi esses tempos um áudio de um juiz de uma audiência em que no meio do caminho a esposa de um cidadão que estava interditado lá por um acidente confessava que botava os pontos da carteira dela no ponto dele. O sujeito me mandou 1 hora de vídeo para lá no meio a mulher me falar isso, sem me dizer que, olha, no minuto 40 ela falou isso. Eu tive que perder no mínimo 1 hora ali, quase era isso. 52 minutos, ouvindo atentamente, porque eu não sabia nem o que era o assunto, para saber do que se tratava. Gente, é 1 hora de trabalho no promotor de justiça. E hoje, com a Aurora, você consegue pedir esse extrato para ela. E perguntar, olha, o que está dizendo aí? Pelo menos eu tenho transcrito para ler, se eu não sei o que eu estou procurando. Porque nesse caso eu nem sabia o que eu estou procurando. É uma irregularidade. Tá? Mas pelo menos eu conseguiria ler, parar aqui, depois retomar de onde eu parei, mais fácil. Tá? Então, assim, eu acho que a grande transformação que vem por aí é à medida que a gente conseguir. E aí vem, tá? A Aurora é um grande habilitador da automatização de tarefas para a gente poder realocar adequadamente a mão de obra para onde faz impacto. Nós não falamos em dispensar gente, nós não falamos em tirar, em aliviar isso, mas falamos em alocar onde as pessoas vão criar mais efeito. Tá? Que a gente possa tirar o máximo das pessoas em termos de impacto, em termos de produtividade, sem sacrifícios, tá? Porque também tem aquele cara que está no seu limite, a gente precisa, dar uma respiradinha e vamos... Aproveita o fim de semana com a família. Que às vezes é raro. A gente brinca, né, no nosso mundo, né, Ari? A gente sempre... Eu tenho o hábito de falar o seguinte, a tecnologia, e não é só a IA, a tecnologia como um todo, ela vem dando qualidade de vida para a gente ser humano. Porque a gente sempre olha o Charlie Chaplin, o filme Tempos Modernos, ele apertando, né, com aquelas engrenagens e tal,
Mas a gente esquece que no mundo administrativo, no mundo de back-office, é igual. O cara fica cara crachá, nota não sei o quê, ou processo não sei o que lá. Que valor que isso tem para o ser humano, Cidu? Então, quando a gente possibilita, através da tecnologia, isso, nós não estamos eliminando, muito pelo contrário. Claro, tem que ter todo um letramento digital, as pessoas também vão precisar ir atrás dessa capacitação, dessa condição, mas é o mundo atual. Esse mundo favorece as pessoas a terem uma qualidade de vida diferenciada. E a gente brinca, né, Ari? A gente está, a Consulpass está indo para quase 11 anos já de vida. E em todos os nossos projetos, a gente sempre disse isso para os nossos clientes, sabe, Cidu? De que, assim, olhar para os processos, fazer uma otimização dos processos, até antes de automatizar, é algo inteligente e vai a favor das pessoas, não contra. Muita gente acha isso mesmo que você acabou de dizer. Ah, vai perder posto de trabalho. Ah, não, cara, com tanta demanda que tem, né? Inclusive tem uma estatística aí, né, do mundo de tecnologia que diz que a gente acaba, vai eliminar cerca de 90 milhões de postos de trabalho, mas vai criar 120. Então, por quê? Porque vai precisar de outras qualificações, de outras atividades. O mesmo é o que você está dizendo para o Ministério Público, né? Eu não sei como é que a gente está de tempo aí também, não quero me alongar demais. Vamos deixar mais promotor um de justiça falar é sacanagem, né? Mas está muito bom o passo, né? Então, eu acho que é exatamente isso, tá? E a gente consegue, a partir daí, deitar a atenção, primeiro para trabalhar com mais afinco naquilo que merece e é relevante, porque a gente tem que ser absolutamente honesto, nem tudo, não estou dizendo que não seja significativo, claro que é muito significativo, tá? Mas tem muita coisa que não é relevante. Tem um contingente que a gente perde tempo com coisas relevantes. Hoje menos, talvez. Mas vamos lá, gente. Até pouco tempo atrás a gente tinha gente cuja função era furar folha, gente cuja função era grampear papel, outra função que era pegar a folha do escaninho e botar dentro de uma pasta. Tá? E o volume era muito grande para isso. E o pior, tinha gente que tinha que numerar aquilo tudo à mão. Tá? A mulher muito carimbar, assinar. Não, botava o carimbo da instituição, folha tal e rubrica. Botar barbante, enfim. Isso, gente, isso aí era... E tinha gente, às vezes, com curso superior fazendo isso. Tá? E a pessoa certamente tinha condição de fazer mais do que aquilo, mas era uma tarefa que tinha que ser desempenhada. Tá? Eu me lembro muito uma vez que meu filho, na época, o mais velho, tinha uns 11 anos, cheguei na comarca e eu tinha que numerar um catatal de coisas que tinha me entregue lá, pedi que ele ficasse uma tarde fazendo, que ele numerou frente e verso. Claro, eu não expliquei para ele que só se numerava a frente, né? Coitado, passou a frente. Mas bom, vamos resolver assim, não tem problema. Sim. Mas era uma tarefa que era um entrave. Tá? Se essa pessoa eu consigo hoje pegar e com essas ferramentas de produtividade, ela não vai tomar a decisão que eu tomo, ela não vai assinar por mim, mas ela vai deixar preparado, analisado, pronto para mim. Com muito mais qualidade e assertividade. E esse tempo que eu perderia com isso, eu vou primeiro poder me debruçar com mais detalhe em cada caso que eu tiver importante, né? E sobretudo... De novo, para o bem da sociedade. E acho que o bem da sociedade maior vem agora, na verdade, no segundo ponto. Porque em quantas áreas a gente consegue agora pensar em articular políticas públicas, fazer órgãos se conversarem para que as coisas aconteçam melhor, para que não chegue lá. Verdade. Porque a gente entrou numa bola de neve, né, na estrutura pública brasileira, em que as coisas assim acabam, a gente começou a normalizar o insucesso. Tá? E assim, gente, foi um movimento natural que durou muito tempo, mas assim, a gente aceita como muito natural de um insucesso porque a gente tem dificuldade de fazer frente aos desafios do Estado de um modo geral. E a partir do momento que a gente consegue fazer um movimento reverso, de dar eficiência e começa a ter atores essenciais desse cenário, como por exemplo o Ministério Público. Eu vou sempre puxar a brasa para o lado, eu sou apaixonado pelo Ministério Público, né? Mas enfim, articulando para que as coisas funcionem, articulando para que, olha, Estado, vamos dispensar a vaga para essa creche aqui, porque aqui a gente conseguiu estudar e tem demanda. Esses dias eu dei uma palestra para FAMURS ali, assim, vamos lá, eu tenho hoje, já existe uma iniciativa, por exemplo, de veículo que mapeia com inteligência artificial o buraco em via pública. Muito bem, ótimo. Agora, já tem uma outra em que o sujeito consegue com o carro passar e identificar onde está o fio, o galho da vegetação atingindo a transmissão de... Então eu sei onde está o buraco, eu sei onde está... Eu consigo impedir que tenha um problema lá na ponta. Eu consigo agir proativamente com o dado. Sim, né? E assim, o uso de tecnologia vai nos fomentar muito isso. Muito, muito isso. Vai fomentar a eficiência. E a gente vai entrar num círculo virtuoso, se Deus quiser. A gente trabalha para isso, né? E Cidu, eu vou te fazer
duas perguntas em uma, e depois o Ari faz a última para a gente encerrar. Tá. Mas, assim, você falou da Google e da Certica. Certica. A pronúncia, ele até brinca, né? Que cada fala de um jeito. Certica, né? Assim, qual foi o valor desta parceria, de forma rápida, se você puder comentar com a gente, obviamente, junto, né, com os devidos cuidados, todos que precisa de ter, com a segurança dos dados, das informações e tudo mais. E o que este projeto, chamado de projeto Aurora, ajudou no processo de tomada de decisão da instituição? Bom, são duas perguntas em uma, para você, mais rapidamente, a gente tentar dar uma antes do Ari fazer a última aqui para a gente. Primeiro eu vou fazer o seguinte, por questões, não existe uma cláusula de sigilo, mas eu acho que por questões estratégicas eu não vou te falar em valor. Não, por favor. Tá? Isso, Mas o que eu posso dizer é o seguinte, eles viram tanto valor no que nós estamos fazendo, tá? Da visão que nós tivemos de e aqui eu vou fazer a questão de mais uma vez dizer assim, nós fomos parar no blog da NVIDIA, fomos palestrar no evento da NVIDIA em São José, tá, como um case de governo. Tá? Tivemos isso reconhecido em várias conferências e tal, assim. É uma visão diferente, me autorizo a dizer isso. E a outra coisa que eu acho que é muito legal é o seguinte, a gente foi, até onde eu sei, até hoje, a única instituição que conseguiu botar critérios objetivos nisso. Tá? A gente falou no caso da transcrição, assim, a minha transcrição é melhor. Por que é melhor? Qual é a tua métrica? Eu aceito que seja, mas me dá a métrica. Vamos medir. Tá? Nós criamos métodos e critérios para fazer essa aferição. Tanto é que, assim, como a gente falou, a gente teve dificuldades no começo. A gente criou um método de avaliação, critério, utilizando métodos consolidados do mercado, em que a gente comparava a transcrição. Tem um paradigma, que é o texto transcrito por um humano, que deve ser o ideal. Quando a gente fez a licitação, nós saímos de um ER de 18. Quer dizer, de cada 100 palavras, ele suprimia, incluía indevidamente ou substituía 18. Entre o paradigma e a transcrição. Em janeiro, tínhamos 16. Melhorou um pouquinho. Quando começamos a tratar o áudio que a gente recebia do Tribunal de Justiça, baixamos hoje para 7. Só que o 7 não é erro, é divergência. Porque quando eu falo meu da minha cacofonia aqui na fala, o humano não transcreve e a máquina transcreve. A máquina não está errada. Não é erro. Ela está reproduzindo. E está reproduzindo mais fielmente do que o humano. Tá? Então, assim, a gente tem hoje um índice de 7 que a gente talvez tenha que rever os critérios ou mudar o paradigma, porque a máquina está se tornando... mesmo, né? Não, elas não são 7, isso eu tenho certeza. Tá? Para eu ter uma medida mais adequada, eu vou ter que refazer todo o paradigma do humano para ver o quanto melhorou de fato. Porque hoje eu te digo com muita tranquilidade que o nível de erros do humano com relação ao original está maior que o da máquina. Olha só. Tá? Embora o humano também nunca seja 100%, porque como eu sempre digo, nós não estamos falando do Cid Moreira lendo da Bíblia. É pessoal do povo que está falando ali na frente de uma autoridade, às vezes numa situação constrangedora. Nervoso. É absolutamente normal, a gente sabe disso. Né? Nós que somos do jogo, quando chega ali já é ruim. Imagina quem é do povo ali, chega aquela gente toda engravatada e tal. É normal. Tá? Falar para dentro, adolescente falando, né? Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Né? Então, se assim, conseguir entender, já está bom. Primeiro pela velocidade também. Né? Exatamente. Então, assim, o que é legal é se a gente conseguiu dar toda essa métrica. Tendo toda essa métrica, toda essa visão, isso ganhou muito relevo e ganhou muito apoio. Chamou a atenção de muitas empresas. E uma coisa que é muito legal de feito esse trabalho todo é que o Ministério Público passou a ser procurado, tá, para empresas que querem, de alguma maneira, validar seus conceitos, seus produtos, e isso nos abriu portas para que a gente consiga hoje ampliar ainda mais essa gama de produtos. Tá? Então, assim, houve um investimento por parte deles, bastante significativo. Tá? Não, acho que eu nem saberia te dizer o número, tá? Mas, assim, de nossa parte, o custo-benefício... Não dá para medir. Não, é incomensurável, porque, assim, o que se botou de esforço e algum recurso e o retorno que está tendo é o tiro na lua, um shot. E para tomadas de decisões, isso já começa a ajudar ou ainda tomar decisão dentro do processo?
Tá? Eu não tenho ainda, até porque eu não tenho uma massa nesse meio tempo girando que seja representativa. Tá? Mas está toda prevista critérios informativos a ajudar não só essa tomada, assim, que eu vou saber onde o processo está demorando, onde está acontecendo mais movimento, onde daqui a pouco eu estou tendo decisões desfavoráveis e mais, eu consigo dizer hoje por que as decisões estão sendo desfavoráveis para eu daqui a pouco trabalhar com a polícia. A polícia, vamos trabalhar nesse ponto aqui, porque quando chega lá, eles estão mudando a decisão por esse ou por aquele ponto. Então, assim, eu consigo fazer toda a cadeia a partir desse tipo de análise quando a gente tem aquela fase que eu chamo hoje da coleta de insumo, que a gente não tinha até então. Então, assim, eu consigo coletar insumos que são valiosos para a atuação, não só para a decisão estratégica da instituição, mas para a interlocução e articulação das políticas que vão resultar no trabalho efetivo. Eu posso ter a abordagem da polícia. Polícia, olha só, aqui nós identificamos que está um grande número de casos que aqui falhou a investigação, deixou de fazer tal prova. Melhora aqui. Ou fez essa prova de uma maneira deficiente, vamos melhorar aqui. E articular com o governo do estado, e aí tem esses programas todos que vão se conversando, que a gente consegue melhorar essa produção e dar um serviço melhor para a população. Tá? Muito bem. Você compartilhou conosco, né, desde o início, um pouco da Aurora, um pouco da história, um pouco do aprendizado inicial da implementação, tanto técnico, né, quanto outros prontos aí que a todo momento a gente está sempre retomando e fazendo a prova de qualidade nova, prova de conceito, né, ajustando as ferramentas, enfim, tudo mais. A gente sabe que é um projeto extremamente transformador, né? E nós trabalhamos em projetos transformadores também, como a Consulpas, e a gente sabe que a gente está, de certa forma, envolvendo e, ao mesmo tempo, mudando o formato de fazer das pessoas, especificamente aí do servidor público. Vou fazer de uma forma diferente, né? Como que esse projeto e como que você e teu time, primeiro se encontrou alguma resistência quanto a isso, ao novo, que é muito natural, isso a gente vê em todos os projetos que a gente atua, né? E o segundo, tanto das pessoas quanto da própria instituição, como o Ministério Público, e se de certa forma aí, quais foram aí as ações, né? Como você conseguiu estar superando e quais são as ações em andamento para que a gente consiga aí a adesão ao novo formato, né? Que é algo aí que a gente entende aí que vai trazer não só benefícios para o Ministério Público, mas também para a sociedade. Vamos lá. A resposta é mais longa também. Vamos lá. Tem tempo. Eu acho que quando a gente fala de uma instituição como essa, a gente tem que ter a primeira noção que a gente fala com públicos muito distintos. Tem um certo características comuns, mas a gente... Bom, esses tempos nós tivemos um colega que foi homenageado com 50 anos de promotor de justiça. Quer dizer, ele já entrou com um curso superior. Ele passou 50 anos fazendo a mesma coisa, né? Ele tinha 35 anos na mesma função em que se aposentou. Esse sujeito, evidentemente, tem seus métodos, suas formas, práticas, enfim, e tomara que a gente chegue lá, né? Mas, assim, e só para ilustrar isso, hoje de manhã eu tive um treinamento com o pessoal mais experiente lá, os procuradores de justiça, e uma das coisas que eu tive que expor a eles é que vocês têm que... Vamos tentar modernizar um pouco os modelos, adotar novos padrões e tal, por questões de compatibilidade tecnológica, porque eu tinha que fazer um convencimento para que eles migrassem daquele formato DOC, que foi até o Office 2003, para o DOCX que começou em 2007, que fazem 20 anos. Né? Então, assim, o serviço público tem dessas coisas, acho que o privado também deve ter, né? A minha experiência é muito mais do público. Mas, assim, eu estou falando, não é porque eu resolvi tirar da COS uma novidade, faz 20 anos que mudou o padrão de mercado. A gente não tem mais ferramentas que lidem com aquele formato antigo, assim, mas quando eu mudo, o desformata. Até para atualizar, né? Quanto mais demorar para fazer, mais a gente faz. Esse encontro está marcado. Então, assim, a gente lida com o público com essas características e não é crítica. A gente tem que dançar conforme a música. Tá? Eles já estavam lá quando eu cheguei. E eu respeito isso e tenho que entender. Só que eu não posso blindá-los de uma realidade de mercado. Tá? Então, isso é uma questão. Evidentemente tem os céticos e detratores, como em tudo. Todos os... né? Aqueles que entendem que isso aqui não funciona, acham o primeiro problema, mas o que a gente vê quando a gente fala é de IA. Né? As pessoas têm tanta curiosidade, tanta experiência que assim, as pessoas querem se engajar, as pessoas querem participar, elas estão vendo valor nisso. O que acontece muitas vezes é que estamos construindo produtos, não estamos entregando pacotes prontos, tá? Que tem uma visão mais ampla, né? Então, assim, eu tenho dois grandes desafios aqui, né?
O cara que não quer saber de IA e o cara que adora IA. Porque esse cara resolve o problema dele com uma IA do mercado e acha que ele vai chegar aqui e vai trabalhar da mesma maneira. Uhum. E aí ele convence o outro colega a fazer um cursinho de final de semana, né, que viu em rede social lá um cara que passa... No YouTube. Eu respeito até a necessidade dele, mas para o fim de uma estratégia institucional, isso talvez não seja o mais adequado por uma série de motivos, até pela nossa característica, né? Só fazendo um parênteses muito rápido. É muito natural que a gente entenda que uma inteligência artificial do mercado não deve me dar conteúdo perigoso, por exemplo, né? Ou conteúdo sexualmente explícito. Uhum. E é o nosso dia a dia. Mas no teu... O meu negócio é o dia a dia. É o meu negócio. Você vai falar de violência, vai falar de abuso sexual. Isso, vai falar é o meu negócio. E não tem como a IA rejeitar isso, porque se ela rejeitar, ela não trabalha. Só que é o seguinte, eu tenho que fazer que entenda que essa que tu está contratando ali, ela é treinada para não dar esse material. É isso aí. E ela é tão boa, meu amigo, que ela vai contornar isso aí para dar uma resposta adequada e coerente, sem tocar no assunto que ela deve... Mas para o teu negócio é importante. Então, assim, essa qualificação toda a gente tem que trazer. Qualificação é um problema, mas assim, o que a gente tem visto, graças a Deus, tá? Ainda hoje de manhã a gente fez esse treinamento e o pessoal do nosso treinamento veio me dizer que é um problema bom, tá? Eles, sempre que a gente vai falar de IA lá, eles têm o problema de acesso simultâneo da rede que às vezes fica pendente, porque assim, são os recordes todos de audiência do nosso treinamento, é quando a gente fala de IA. Os acessos, né? Mas é assim, o pessoal brinca que cada vez que vai lá é um problema para eles, mas é um problema que eles sempre quiseram, problema bom. Então, assim, eu acho que são os dois desafios que a gente tem, assim, de engajamento. Para reduzir isso, talvez seja a pergunta que vem na sequência, tá? Já me antecipando. Primeiro, nós temos uma preocupação com capacitação muito presente, com adequação de ferramentas, e aí vem um ponto assim, historicamente, tá, os sistemas informatizados que foram criados para o mercado de justiça, de um modo geral, eles são reproduções e melhorias em cima de um antigo caderninho de carga de processo. Como é que funcionava a coisa? O processo era físico, eu chegava no balcão de uma vara, que era o processo X, eu dizia, tem o processo X para você, processo X à mão, assinava, dizia a data tal que entrou e a data que saiu. Tipo o controle de biblioteca da fichinha do nosso tempo da biblioteca da escola. Só que com processo. Muito bem. E aquilo foi sendo, de alguma forma, reproduzido e foi sendo aprimorado nos diferentes sistemas que tivemos ao longo do tempo, não só no Ministério Público, em todas as instituições, algumas com umas funções... Mas assim, era aquilo. No geral, era aquilo. Ninguém nunca se preocupou em construir uma ferramenta para a hora que, figurativamente, tá, o sujeito pega o processo da pilha, bota no saber disso, vou trabalhar nisso aqui. Vou analisar isso aqui, vou escrever sobre isso aqui, vou ver se é um caso grave ou não. Ninguém nunca se preocupou com essa etapa do processo. E nós fizemos, então, a preocupação com ferramentas adequadas é que eu construa com o usuário final. E aí vem outro desafio, que é passar para ele a visão de design thinking para desconstruir o que ele conhece até então, para pensar em alternativas, pensar diferente. E aí a provocação que eu faço, eu não quero que tu pense fora da caixa, eu quero que tu quebre a caixa. Chuta a caixa para longe. Esquece a caixa. Esse para mim é novo. Não, a caixa não é uma referência, não é pensar fora da caixa. Esquece a caixa, chuta a caixa para longe, quebra a caixa e vamos seguir pro jogo. Tá? E entendendo que isso é um projeto de implementação para que assim, o que tu quer, qual é a informação que tu quer, onde é que tu quer, como é que tu quer. Tá? Então acho que assim. E a outra é que a gente tem a preocupação de torná-la cada vez mais transparente. O exemplo que eu dou é assim, quando eu uso o Waze, eu estou usando a internet, nem sei que está usando. Então, mensagem do WhatsApp é a internet. Tá? Essa transparência que eu quero conferir aí ao longo dessa trilha. Tá? O colega tem que ser ajudado pela IA e nem perceber que está sendo ajudado pela IA. Quem está por trás. E para o segundo momento, né, o que a gente quer fazer é transformar a IA numa revolução de que ela deixa de ser uma ferramenta e passa a ser um integrante da minha equipe. E se de alguma maneira hoje eu sou o responsável, não é meu assessor, o meu estagiário que toma a decisão por mim, eu sou responsável pelo que ele produz se eu endossar, acontece o mesmo com a IA. Tá? Nós não temos a pretensão nenhuma de que a IA tome decisões pelo agente público, né? Ou que isso possa ser um escudo para decisões mal tomadas. Tá? Isso é muito claro. A centralidade da pessoa humana é um princípio muito claro e indissociável para a gente. Acho que é importante a gente destacar isso. Talvez não tenha feito ressalva, mas apoio, né? Nunca apoio. Ela vai deixar de ser um apoio, vai ser um integrante da equipe. Tá? Muito claramente, assim, com várias automatizações e coisas que vêm aí numa trilha de desenvolvimento. Mas eu acho que isso também tende a derrubar muito, porque a facilidade vai ser entregue direto. Perfeito. Tá? Sidu, para a gente fechar, uma mensagem para quem quer embarcar numa aventura igual essa que há 2 anos atrás você embarcou. E, se você puder juntar nessa frase, ou nessa mensagem, que legado você espera que esse ecossistema,
conhecido, né, agora, denominado essa parte de Aurora, mas tem todo esse ecossistema, fique não só para o MP, mas para a sociedade? Bom, Éden, eu tenho sempre falado, talvez me alongue um pouco na resposta, eu sei que a gente está apertado de tempo, mas assim, são duas coisas que eu quero deixar. Assim, eu fiz um trabalho de arqueologia jurídica, eu achei, para quem não é do direito, talvez não faça tanto sentido, né? Eu normalmente falo para o público do direito, mas eu achei um acórdão, uma decisão no Tribunal de Minas Gerais de 1929, que anulou uma sentença porque ela foi datilografada. E o acórdão diz o seguinte, que a mecanografia não me dá o necessário penhor de que o signatário seja o lavrador da decisão. Quer dizer assim, se é datilografado, não sei se foi o juiz que escreveu, então anula e faz de novo. Em bom português foi isso que disseram. Então, em 1929, nós discutimos mecanografia, datilografia, máquina de escrever. Tá? Na década de 80, quando as pessoas descobriram lá na época do orçário Ctrl-KB, Ctrl-KK, para marcar início e fim de bloco, copia e cola, vai padronizar tudo, vai ser um horror, não pode mais. Na década de 90 teve a internet, Google, e vai ser né? No ano 2000, digitalização, o mesmo fenômeno. Na década de 2010, veio de novo a questão das automações, a hiperautomação que está vindo aí. Tá? E agora nós temos a IA generativa. Gente, faz 100 anos que abrem a boca para isso, que vai acabar com o emprego, que vai trazer... Não aconteceu até hoje. E já estamos saindo da LLM para outras soluções exponencialmente mais... Então, assim, eu costumo dizer, um dia vão estar certo, até um relógio quebrado está certo às vezes do dia, mas não vai ser agora, faz 100 anos estão dizendo. Né? Então, assim, quando a gente fala em inovação, né, outra coisa que eu costumo dizer assim, tem muito aquela questão, a primeira lei de trânsito do mundo foi a lei da bandeira vermelha, não sei se vocês estão familiarizados, mas já que o automóvel só podia trafegar até 6 km por hora, por causa dos riscos da velocidade, e que para prevenir os pedestres do risco tinha que ter um sujeito na frente dele estando uma bandeira vermelha. Vocês imaginem se essa ideia pega o estágio que a gente já está hoje. Tá? Então, assim, Ainda bem que tem gente quebrando a caixa igual vocês. E assim, para encerrar mesmo, tá? O meu avô é de 1929. Tá? Era um gringo da serra lá e tal, mas ele nasceu, ele viveu, ele morreu no mesmo mundo. Tá? Ele assistia o mesmo programa de TV, ou do noticiário local, ele atendia o telefone com o pronto dele, era o fixo, porque o celular que ele carregava não sei para quê. Meu avô comia lá o mate, tomava o mate dele no final da tarde, aquela rotina, mas o mundo em volta dele se modificou, mas ele ficou no mundinho dele. Tá? Ele nunca entendeu o que era um computador, nunca entendeu o que era direito um celular, nunca soube usar a TV a cabo, mas ele pôde fazer isso, a geração dele pôde fazer isso. Meu pai é de 52, tá? Até de aniversário amanhã, Deus o tenha, meu saudoso pai. Meu pai não teve esse luxo. Meu pai, ao longo da vida dele, teve que se reinventar algumas vezes. Tá? Ele teve que aprender a mexer num computador, ele era da TI, mas isso foi uma coisa que veio ao longo dessa geração, não é uma geração nativa disso. Ele teve que aprender a usar telefone celular, até outras questões aí. A minha geração, que é uma geração que já teve contato com o mundo informatizado mais cedo, talvez eu mais cedo que alguns da minha geração, mas enfim, já vai ter que se reinventar mais vezes ao longo da vida. O que eu quero dizer todo, para quem vai começar isso, é o seguinte: inovação faz parte, renovação faz parte, reinvenção faz parte, e não se reinventar é um luxo que as gerações presentes não têm. Tá? Todo mundo que for das gerações presentes vai ter que se reinventar 1, 2, 3, 4 vezes na vida, ou vai perder o trem da história. Então, assim, talvez o maior desafio que a gente esteja hoje, atualmente, é a gente continuar atual. E isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer várias vezes ao longo da vida. Sidu, muito obrigado pela tua generosidade, pelo teu tempo. Quero dizer que, assim, além de ter sido uma conversa instigante, né, tenho certeza, também tenho certeza que a gente ficaria aqui mais umas 2 horas se deixasse, né, Sidu? Muita propriedade de conteúdo. Porque tem muita história, tem muito conhecimento. Faço questão de destacar um ponto de que o movimento que você, dentro do MP, está capitaneando, sei que com o apoio do Procurador-Geral, do Alexandre Saltes, mas tem um DNA aí do Sidu muito forte, muito presente nisso. Essas mudanças estão acontecendo e a sociedade vai perceber isso ao longo do tempo. Falo porque sabe que eu sou marido de uma promotora, né, de justiça aqui no estado, e a gente começa a ver essa diferença. Então, parabéns pelo trabalho, obrigado pela disponibilidade. Ao nosso público, à nossa audiência,
fica aí o convite para assistir no YouTube, ouvir o nosso podcast no Spotify, acessar o nosso site na parte de revista, de conteúdo compartilhado, teremos a entrevista, início de novembro saindo a edição digital, estão todos convidados. Então, nosso site www.consulpass.com. Mais uma vez, muito obrigado. Ari, obrigado pela parceria de sempre e até a próxima. Até a próxima.